Olá a todas e todos, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem e em condições de cuidar dos seus, como diz a nossa querida Júlia da Mata, que está aqui hoje, fazendo o papel dos nossos convidados na exposição. Bom, nós vamos começar hoje a falar sobre um teórico que é muito pouco ou nada conhecido, né, que é o Lawrence von Stein. Eu estou muito curiosa porque eu nunca li nada sobre o Lawrence von Stein e nunca assisti uma aula que alguém citasse ele, né? Então, estou muito curiosa por essas duas próximas aulas. Julie e Leopoldo Weisbord ficaram responsáveis, né, por nos apresentar a obra do von Stein. E eu acho que esse movimento que a gente tem feito de tentar resgatar esses teóricos e essas teóricas é um movimento que faz com que a gente reflita também sobre como é que a gente trata esse conhecimento consolidado, como é que a gente naturaliza, né, essa relação com os clássicos, com o que está disponível. Então, acaba que a gente começa a estimular outras pessoas também a pensarem, mesmo que seja para chegar às mesmas condições anteriores, né? A pensarem ou problematizarem esses questionamentos. Eu abro hoje novamente agradecendo a SBS pela parceria, né? Na pessoa do professor Jacob Lima, essa parceria que para a gente é muito importante, né? Avisando também a vocês que a partir do módulo 3, que vai começar no início do ano que vem, as transmissões já não serão feitas mais pelo canal da SBS por uma questão de impossibilidade técnica. A equipe de mídia fica sobrecarregada, nós estamos fazendo atividade pelo GT19, então seria um tratamento diferenciado também com relação a isso. Então, são muitas atividades, passaremos a transmitir lá pelo meu canal, que é o Fernanda HC Alcântara, no YouTube. Mas a parceria permanece, né, com a mesma estrutura, a mesma condição, só faremos as transmissões no outro canal. Agradeço também ao FJF pelo apoio ao evento, aos eventos, né, porque serão muitos aí, pelo menos mais 2 módulos, ao Campus de Governador Valadares, ao FOP, né, a Breila Zanon, que está aí nos ajudando, como sempre, né, uma parceirona. Nós vamos sentir falta de você, viu, Breila, nas transmissões a partir do módulo 3. Eu acho que, mesmo sem ter as transmissões pelo canal, você podia ficar um pouquinho com a gente. Já deixo aí o convite. A convidada de hoje é a vice-coordenadora do projeto, a professora Júlia da Mata, né? Então, agradeço ela 2 vezes pela parceria, pela essa amizade que a gente formou a partir desses encontros sobre as clássicas, né? E uma amizade que eu espero que dure para sempre. Que é uma pessoa que eu tenho com muita estima, tanto como profissional, quanto também como pessoa. Bom, agradeço os participantes, tanto vocês que estão aqui com a gente na webconferência, quanto o pessoal que está lá no YouTube. Né? Hoje a gente vai demorar um pouquinho mais para interagir lá com o pessoal do YouTube, porque a gente vai estar fazendo a transmissão aqui, e só depois que encerrar a fala da professora Júlia que a gente vai conseguir trazer as perguntas aqui para o chat, tá bom? Então tenham paciência com a gente, vamos atender a todos os comentários e a todas as perguntas. E aí eu passo a palavra para a Júlia para que possa fazer a sua apresentação e espero assim que a gente possa ter essa oportunidade de aprender com mais esse teórico e refletir sobre qual foi o papel dele na institucionalização, né, no processo de institucionalização da sociologia, já que a proposta do curso é exatamente essa: situar, mapear, né, entender isso durante a trajetória temporal, quem estava lá, quando estava lá, que notícias nós temos, ainda que nós estamos aí arriscando ainda esquecer alguns, pelo menos a gente já avançou muito, né, nesse mapeamento, e que outras pessoas tentem também fazer esse mapeamento para trazer para a gente mais conhecimento a respeito e, quem sabe, até reformar os nossos fundamentos básicos, né, sobre como a sociologia surge e como é que ela se institucionaliza. Como diz o Elias, se o sociólogo é um destruidor de mitos, né, estamos fazendo bem, cumprindo bem essa tarefa nesse curso, porque nós estamos deixando os mitos de lado e tentando refletir sobre o processo em si. Julie, palavra com você. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos, a todas. Obrigada, Breila.
Obrigada a todos, todos mesmo. Faço minhas as palavras da Fernanda. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né? É sempre uma oportunidade preciosa a gente poder fazer esse tipo de exercício, né? Que é apresentar um autor, apresentar uma ideia, submeter os nossos pensamentos, as nossas reflexões ao julgamento, à avaliação, à apreciação dos outros, né? Vocês sempre vão conseguir ver coisas que a gente não consegue ver, e essa troca é muito importante. Bom, como já foi colocado aqui outras vezes, eu sou professora de Sociologia e de Ciência Política na Universidade Federal de Ouro Preto desde 2009, e sou formada eu fiz letras, fiz direito, depois fiz o mestrado em antropologia e o doutorado em sociologia. Então, tenho uma formação meio Frankenstein, né, e que tem tudo a ver também com algo do espírito que move esse curso. Né? Eu sou teoricamente muito indisciplinada, digamos assim. Eu gosto da diversidade, eu gosto de conhecer autores novos, né? E tem uma relação muito fluida com os teóricos e com as teorias, no sentido do que elas conseguem me proporcionar, me ajudar a pensar. Então, no sentido do que elas são boas para pensar. Né? Mais do que necessariamente a defesa, o fato de endossar uma determinada perspectiva. Eu fui escalada para falar sobre Lawrence von Stein, esse pensador alemão, austríaco, né? Austríaco-alemão, exatamente por causa disso. Não é um autor que eu estudo, mas é um autor que foi incorporado no meu rol de autores pelos quais eu me interesso, por causa de alguns motivos que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje. Tá? Nesse exercício de apresentação de um autor, é muito importante a gente considerar como professor, né? Eu, como professora que sou, é a minha profissão, gosto de dizer que o que eu mais sou na vida é professora, o que a gente aprende de um autor tem muito a ver com a forma como esse autor é apresentado para a gente, né? O que a gente consegue ver ou passa a conseguir ver num autor, uma obra de um autor, tem a ver com a apresentação desse autor, como nós fomos introduzidos a esse autor. Então, por causa disso, eu queria esclarecer para vocês quais são os critérios por von Stein e da maneira como eu leio von Stein. O que tem na obra do von Stein, o que tem na figura dele, na trajetória dele, que atrai meu olhar. Né? Para começar, o que me trouxe a von Stein. Né? Eu sou uma pesquisadora muito empolgada, muito apaixonada do conceito de Estado. Eu me interesso pela pesquisa sobre o surgimento do conceito de Estado, a distinção entre Estado social, Estado legal, Estado social de direito. A história do liberalismo político me é muito cara, né? E o que o conceito de Estado de direito tem a ver com a história do liberalismo político, de tradução alemã em especial, né? E um outro tema muito caro para mim, desde que eu passei a me dedicar à sociologia, é a pergunta de um outro sociólogo, que teremos a chance de conversar sobre ele, que é o Helmut Schelsky, sobre como sociólogos veem o direito. Eu sou muito interessada por essa questão, né? Como os sociólogos, como a sociologia vê o direito, enxerga o direito como um vetor cultural, né? Na modernidade. Então, esse é o primeiro recorte de leitura. O segundo recorte de leitura,
que orientou minha apresentação aqui hoje, é o objetivo do curso de extensão, né? Esse nosso curso de extensão 200 anos de Sociologia. Para o curso, existem duas perguntas de fundo. Uma que vale para todos, que é o lugar do sociólogo, do autor, no processo de institucionalização da sociologia. A segunda pergunta diz respeito mais necessariamente a esses intelectuais, esses autores novos velhos, como eu gosto de dizer, né? Novos entre aspas. Eles são desconhecidos por alguma maneira. Então, a gente está muito interessado em descobrir ou refletir sobre os motivos dessa denegação do reconhecimento, para usar uma expressão do Axel Honneth, né? Existe todo um processo de denegação do reconhecimento de alguns autores, autoras, por uma série de motivos que a gente tem se empenhado em levantar e analisar. No que diz respeito a essa contribuição para a sociologia, quando a gente fala de Lawrence von Stein, a gente está falando de ninguém menos que o pai intelectual do estado de bem-estar. Então, Lawrence von Stein é conhecido como esse intelectual, né, esse introdutor, né, esse primeiro responsável pela essa primeira elaboração da ideia de um estado social, do estado de bem-estar. Ele se localiza num espaço, a obra dele está localizada num espaço confuso, né, da própria institucionalização da sociologia, naquele cruzamento, naquele entroncamento entre sistematização, institucionalização e rotinização do conhecimento sociológico, digamos assim, né, divulgação do conhecimento sociológico, e é um autor cuja obra dialoga com vários outros campos e que foi se afastando da sociologia por algum motivo, né? Então, o Lawrence von Stein, ele é muito importante na área da administração pública, né? Nos estudos de administração pública. A obra dele foi considerada durante décadas, né, a base da ciência internacional de administração pública, uma base internacional, né? Ele, de 2010 para cá, né, na última década, ele tem sido recuperado nos estudos da relação nos estudos sobre a relação entre ética e economia, e na ciência política por causa do conceito de Estado liberal constitucional, tá? E é exatamente essa dimensão do trabalho do von Stein, o que ele tem a ver com o Estado liberal constitucional, que me interessa em particular e que é o foco da minha apresentação hoje. Eu vou deixar a contextualização histórica e essa análise da importância do von Stein na história da disciplina para o Leopoldo Weisbott, que é muito mais competente, o professor Leopoldo, nesse caso, muito mais capaz de fazer esse tipo de localização por causa do conhecimento que ele tem, né, de estudo nessa área. Então, vamos lá. Vamos começar com a apresentação desse autor. A obra do von Stein, ela passou a ser criticada ou relativizada, o legado dele, a partir da institucionalização da economia política, principalmente através de Shimola, que é um grande intelectual. Talvez a gente tenha tempo de falar, ou condição de falar do Shimola depois, tá? E o Shimola e o von Stein, ele foi relegado à condição de conservador naquele processo que o Norbert Elias chama de bifurcação da sociologia, tá? Há um momento em que acontece uma bifurcação da sociologia, segundo Elias, ali por volta de 1840,
E é exatamente nesse momento que o Faunstein, que a obra do Faunstein começa a ser ordenada segundo essa bifurcação. Colin Gordon, aí no primeiro slide, né, vocês podem ver, ele é um historiador americano, e ele fala que do Faunstein, ele diz o seguinte: a visão de Estado liberal enquanto parceiro histórico ativo na formação da sociedade civil. Essa seria a grande contribuição do Faunstein. E a forma como ele apresenta a formação de classes enquanto parte da agenda desse Estado. Né? Isso seria uma inovação. Seriam duas inovações, segundo Colin Gordon. No próximo slide, por favor, Fernanda. A gente tem a fala do... a gente tem a fala do Carl Schmitt, ninguém menos que Carl Schmitt, né? Nessa reedição aí de 2008 do trabalho Constitutional Theory do Carl Schmitt. A gente tem o Faunstein, a obra dele foi a base para o pensamento alemão do século XIX sobre teoria. E a obra dele como um duto através do qual a filosofia de Hegel, principalmente a filosofia do direito de Hegel, relativa ao Estado, permanece viva. Né? O próximo slide, por favor, Fernanda. Blake Emerson, em artigo recente, diz que as ideias hegelianas e a análise do direito constitucional e administrativo alemão não têm como serem analisadas sem a gente passar por Faunstein. Né? E o Blake está interessado na forma como Faunstein opera os três pares de oposição conceitual que definem a filosofia do direito de Hegel. Então, a relação tensa entre direitos individuais e bem-estar social, entre sociedade civil e Estado, autorização legislativa e arbítrio do executivo. Então, vocês podem ver que a gente tem aí um fio comum na observação desses três autores que eu selecionei, que falam, né, explicitamente desse autor, do Lawrence Faunstein, que é a ideia de Estado de Direito como uma verdadeira herança da Prússia. O próximo slide, por favor, Fernanda. Essa ideia do Estado de Direito, Rechtsstaat, como a verdadeira herança da Prússia, ela tem sido uma hipótese que vem sendo discutida por alguns historiadores e estudiosos, principalmente de tradição inglesa e americana, e a gente pode mapear ou tentar, digamos assim, verificar se a gente concorda ou não com essa hipótese através da leitura do trabalho de uma intelectual como a Helena Rosenblatt, né? Que é uma das mais reconhecidas historiadoras do liberalismo na atualidade. O Faunstein, ele se localiza exatamente nesse momento da construção ou da consolidação desse conceito de Rechtsstaat naquele universo alemão ou prussiano, como a gente gosta de falar. Tá? Como o nome que se dá àquele momento, né? Antes da unificação para se compor o Reich, né? O Império Alemão sobre o governo de Bismarck. O Lawrence Faunstein, ele vive esse processo todo. O próximo slide, por favor, Fernanda. O livro mais importante do Faunstein, pelo menos aquele que é mais debatido e mais discutido, é A Doutrina da Sociedade. Né? O livro mais importante, não, mas a tese mais importante, o que é mais discutido, é a Teoria da Sociedade do Lawrence Faunstein. O Grunfeld, ele desenha, ele faz uma espécie de mapa dessa teoria do Faunstein, compondo mais ou menos esse desenho que eu fiz aqui. Né? O Faunstein está ocupando do que ele chama de vida, ou a vida da comunidade, e para estudar essa vida, ele considera que nós devemos prestar atenção em estatística, demografia, economia, sociedade e Estado.
essa última trinca, economia, sociedade, Estado, é onde está, vamos dizer assim, o ponto central, o nó górdio da tradição, do pensamento de Lawrence von Stein. Com um acento maior na ideia de sociedade, ou na oposição, no par de oposição, Estado-sociedade, na teoria dele. Tá? Eu, particularmente, tenho muito interesse por esse final aí, por essa parte final, né, que é o Estado propriamente dito, em que o Lawrence von Stein vai discutir a composição do Estado, a função da Constituição, ou a capacidade constitucional de uma sociedade, e os problemas relativos à administração. Tá? O próximo slide, por favor. Para ficar mais assim claro, é como se houvesse... Von Stein estivesse escrevendo numa época em que você tem dois conceitos concorrentes, para dizer o mínimo, de Estado. Né? De um lado, o Estado legal, o Rechtsstaat, e do outro lado, o Estado social, o Sozialstaat. Do lado do Estado legal, né, as discussões sobre legalidade, sobre proteção do indivíduo, sobre a necessidade de proteção à vida, à autonomia e à propriedade, a responsabilidade social do indivíduo como um apelo último desse Estado. Na dimensão da discussão sobre o Estado social, a ideia de justiça social como um bem para todos, a ideia de limitação das liberdades em nome de um bem comum, e o apelo à responsabilidade social do Estado, no final. Né? Digamos que se a gente não introduzir esse terceiro conceito de Estado, se a gente não considerar na nossa leitura de von Stein a ideia de um Estado social de direito, né, um sozialer Rechtsstaat, a gente não consegue localizar o von Stein nessa discussão aqui, fla-flu, caprichoso garantido, azul e vermelho. Né? O von Stein ele estaria nessa zona aqui roxa, né? Nessa zona lilás, que seria o encontro na paleta de cores do azul com o vermelho. Né? Ele está preocupado com questões como a Constituição, como a produção, como a proteção de cada indivíduo, de cada cidadão contra arbitrariedades e o combate sistemático à injustiça. Então, a ideia desse combate sistemático à injustiça como característica de um pensamento reformador, mais do que de um pensamento revolucionário. O von Stein é, nesse sentido, um reformador, né? Um conservador nesse sentido, mais do que um revolucionário. O próximo, por favor. Aqui a gente chega na consideração fundamental do Norbert Elias, para quem em 1840, que localiza em 1840, a bifurcação da sociologia. Né? Ele divide ali a sociologia em duas faixas, digamos assim, uma primeira altamente envolvida ou associada a Marx e a Engels, e uma segunda relativamente isolada, associada a Lawrence von Stein. Né? Então, a gente está lidando, quando a gente estuda Lawrence von Stein e dá ouvidos ao que ele diz, a gente está se envolvendo com essa dimensão relativamente isolada da sociologia, né? Uma dimensão menos utópica ou menos revolucionária, né? Nesse sentido, no sentido que Elias descreve. Próximo, por favor, Fernanda. Quais seriam os objetivos da ciência que ele produz para Lawrence von Stein? Quais são os objetivos que ele identifica para a ciência que ele produz?
ele vai dizer que primeiro demonstrar que o próprio interesse da sociedade exige a reforma social. Então, ele tá estudando e produzindo conhecimento para fazer essa demonstração. Ele quer comprovar essa hipótese. Para von Stein, a reforma social é uma necessidade, é uma demanda da sociedade, que advém da própria natureza da sociedade, né? E, no segundo lugar, descrever que leis, que instituições dariam cumprimento a essa reforma. Então, é uma ciência social que ela tem essa função de organização ou de apontar quais seriam, né, qual seria a qualidade dessas leis, a qualidade dessas instituições para que elas atendessem a essa demanda por reforma. E, por fim, é uma ciência social interessada na possibilidade de uma ordem social liberal construída sobre a igualdade jurídica. Então, a visão de Estado, a visão de governo que orienta a sociologia de von Stein, ela é essa visão liberal, essa visão de Estado de Direito, que é o Estado constituído, fundado sobre o valor da igualdade jurídica, né? Eu fiz esse desenho aí para a gente ver mais ou menos como se dá essa relação de peso e contrapeso entre Stein e Marx, né? A preponderância ou reconhecimento maior de um em relação ao outro, ou o espaço que um ocupa na sociologia em relação ao outro, né? Marx como essa estrela, né, da sociologia, esse teórico e essa teoria fundamental para a nossa profissão, e que parte de uma ideia de que o sujeito histórico por excelência é a sociedade, né? Uma visão do conflito, da polarização entre sociedade e Estado, mas também entre classes, né? Essa polarização, esse conflito como motor da história, e uma relação muito próxima da sociologia com a filosofia. Tá? O Stein, por seu turno, considera também a sociedade como um sujeito da história, mas não só a sociedade como sujeito da história. Né? O von Stein ele defende o conceito de comunidade humana. E dentro da comunidade humana, a divisão entre sociedade e Estado como uma dinâmica, uma dialética, né, que permite esse caráter processual da determinação cruzada. Né? Sociedade e Estado determinam simultaneamente as condições de vida, os indivíduos, as formas de organização da interação social. Então, Stein está muito mais interessado na interdependência entre sociedade e Estado do que do conflito entre sociedade e Estado. Ele está muito mais interessado na interdependência entre autonomia individual e interesse coletivo e bem-estar coletivo do que no conflito entre esses dois extremos. Né? Ele está muito mais preocupado com as formas de manter a interação produtiva ou a coordenação e, portanto, a divisão de poderes entre legislativo e executivo do que necessariamente numa disputa entre essas duas dimensões. Tá? E o Stein também ele tem uma concepção de sociologia, ele permite uma concepção a posteriori de sociologia que parte de um certo ecletismo teórico, de uma certa generosidade com outros campos de saber, uma certa uma abertura maior em relação à diversidade de perspectivas teóricas. O próximo, por favor, Fernanda. Nesse slide, eu coloquei aqui a forma,
né? Ilustra bem a forma como Lawrence von Stein tem sido, como tem sido a recepção do Lawrence von Stein atualmente, né? Esse foco na ideia de Estado social, o foco na questão social. Então, puxa-se von Stein para a discussão sobre a questão social, sobre o Estado social, para a relação entre ética e economia, e há um certo esquecimento, ou um certo desdém, ou não se presta muita atenção no que significa o Estado de Direito para von Stein, né? A pergunta pela sociedade, pela questão social e pelo Estado social coloniza a nossa imaginação sociológica e não fica não sobra espaço para se pensar sobre o Estado de Direito, sobre a administração, sobre o liberalismo político, nesse sentido da tradição alemã. O próximo, por favor. Eu coloquei aí a citação de dois textos relativamente atuais, um de 2015 e um de 2014, né? O de 2015 é do Blake Emerson, que está preocupado com essa dimensão, com esse liberalismo político como fundamento, a filosofia fundamento da sociologia de Lawrence von Stein, e a Diana Ciclovan, nessa tese de 2014, que continua reforçando essa briga, vamos dizer assim, essa luta pelo espólio de Lawrence von Stein enquanto um teórico do socialismo, né? A Diana Ciclovan fala, o Lawrence von Stein teria sido o primeiro cientista social não socialista a propor uma análise crítica do capitalismo, né? Então, olhe-se para von Stein por causa dessa crítica do capitalismo. Ou valeria a pena conhecermos a obra do von Stein por causa dessa crítica do socialismo. Ao passo que Blake Emerson está falando da importância do Stein para o desenvolvimento do conceito de Estado de Direito, fundamental para o direito público na Alemanha. Então, vocês vejam como que tem essa bifurcação da sociologia da qual Elias nos fala, ela fica ilustrada nesse exemplo, né? nesses dois trabalhos sobre Lawrence von Stein, que são produzidos quase que simultaneamente, né? Um puxando Lawrence von Stein para essa sociologia, para essa teoria mais socialista, para essa teoria, digamos assim, mais de esquerda, e que aí mais ordenada a ideia de Estado social, e uma outra perspectiva puxando o Lawrence von Stein para o grupo da ideia de Estado de Direito, da ideia das liberdades individuais, né? Uma leitura mais liberal, ou um conceito liberal de Estado, né? E aí, com todo o problema que a gente tem com o conceito de liberalismo enquanto um conceito em disputa também, né? Nós somos muito pouco ilustrados quanto à pluralidade das dimensões do conceito de liberalismo. Ele não é um conceito tranquilo, né, para nós. O próximo, por favor, Fernanda. Como que me interessa pessoalmente essa dimensão, como que os sociólogos enxergam o direito, não tem muito jeito da gente responder essa questão sem pensar na pergunta que o Blake Emerson está fazendo ao trabalho do Lawrence von Stein, que é a importância da filosofia do direito de Hegel para uma determinada sociologia, né? ou para dessa bifurcação da sociologia da qual fala Elias.
existe uma certa dubiedade também na apropriação do próprio Hegel. E essa dubiedade ela se revela nessa diferença da apropriação de Hegel feita por Marx e feita por Lawrence von Stein. Tem uma série de estudos sobre a relação entre Marx e Lawrence von Stein. Tá? Uma dimensão por si só valeria uma aula, um tempo só para discutir isso. Mas aqui, para o nosso propósito, que é um propósito de termos um primeiro contato com o autor, até para decidirmos se compensa a gente, se é de nosso interesse investirmos nele, seja para ensinar Lawrence von Stein, seja para as nossas pesquisas, o fundamental é compreender como que o próprio Hegel, a própria filosofia do direito de Hegel é dúbia em relação a uma série de proposições. Enquanto um hegeliano, né, Lawrence von Stein está preocupado, ele retira de Hegel, ele se apropria do esquema constitucional de Hegel, né, e para poder discutir o que esse esquema constitucional como que ele se configura como um requisito para a liberdade da pessoa humana no Estado de Direito. Isso é toda uma elaboração hegeliana. Isso está lá na filosofia do direito de Hegel, né? E esse recorte coloca o nosso foco, a nossa atenção nas tensões conceituais e institucionais da análise do próprio Hegel. Então, todo o trabalho do Lawrence von Stein está concentrado nessa tensão, nessas tensões conceituais e institucionais da filosofia do próprio Hegel. Tá? Ao passo que a leitura marxista, ou Hegel enquanto fundamento do socialismo, o foco é a ideia de um Estado totalmente permeado pela liberação e participação pública, que também é uma ideia hegeliana. Tá? Então, é essa ideia que é tomada como central, e a partir dela organiza-se o foco de atenção sociológica para as tentativas hegelianas de reconciliação holística, digamos assim. Daí se dá a diferença a partir de uma mesma filosofia, mas uma filosofia que que tem nela mesma algumas contradições. E conforme a leitura que se faz, ou a seletividade da leitura que se faz dos elementos dessa filosofia, a gente tem sociologias diferentes. A sociologia de Lawrence von Stein, ela está localizada nesse campo da importância do esquema constitucional ou do Estado de Direito como fundamental para a paz social, que é o que interessa a ele. O próximo, Fernanda. Também em 2015, saiu um livro, que foi o primeiro livro que eu encontrei, que foca única e exclusivamente no problema da regulação jurídica da realidade. Então, esse livro do Bruni e do Schliessky, né? Lawrence von Stein e a regulação jurídica da realidade, é o título do livro, tá? De 2015. Nessa discussão, o que se tira de Lawrence von Stein? Quais são os elementos da sociologia de Lawrence von Stein que são selecionados para que a gente, como úteis para a gente pensar a sociologia hoje, né? Primeiro, a fonte da legitimidade da autoridade política e social. Lawrence von Stein está profundamente preocupado com essa fonte de legitimidade. Qual a fonte de legitimidade da autoridade política e social? Né? Segundo, uma reconceituação do Estado a partir de seus deveres. A ideia de dever, os deveres do Estado. Terceiro, a relação entre poder e responsabilidade. Né? Lawrence von Stein
transitou entre a Prússia, naquele momento, a Áustria, morou muito tempo em Viena, mas ele foi muito influenciado por Saint-Simon, ele acompanhou muito de perto os desdobramentos da Revolução Francesa. Então, os primeiros livros dele ele introduz o conceito de movimento social, ele trata dos movimentos sociais e da Revolução Francesa, ele trata da luta de classes que está ali na base da Revolução Francesa. Então, ele tem toda uma literatura, toda uma produção que aparentemente chama faz com que a gente atribua como sendo mais importante para Lawrence von Stein essa crítica ao capitalismo e, portanto, esse socialismo, né? Esse nosso apreço pelas ideias defendidas numa perspectiva mais socialista. Talvez isso nos distraia dessa importância que o Lawrence von Stein confere à legitimidade, à pergunta pela legitimidade da autoridade política e a reconceituação de deveres do Estado que ele mesmo promove. Um exemplo disso é o próximo slide, por favor, Fernanda. É que, tal como Saint-Simon, Lawrence von Stein foi um dos primeiros intelectuais a escrever sobre a mulher, a importância da mulher. Esse livro, A Mulher no Ambiente Social, né, digamos assim, nesse livro ele tem uma frase muito importante, uma consideração muito importante. Ele vai dizer que a administração ela é tão mais imperfeita quanto maior é a miséria e o número daqueles que a administração deixa de atender. Então, ele está preocupado com como a administração atende, né? O governo atende uma sociedade. E, para ele, a administração ela alcança a perfeição à medida que ela se mostra capaz de garantir a todo cidadão o acesso aos meios para o desdobramento da personalidade. E aí aparece essa expressão, esse valor fundamental no iluminismo político de tradição alemã, que é o liberalismo político de tradição alemã, que é a ideia de desdobramento da personalidade. É uma expressão muito filosófica, mas que a gente poderia traduzir hoje em dia como chances de vida, né? Chances de cultivo de si, as oportunidades que nós temos para desenvolvermos nossas melhores habilidades. Tá? Isso é fundamental para Lawrence von Stein. O que permite que a gente fale realmente, né, sem medo nenhum de errar, que a gente está tratando de um liberal. Liberal em que sentido? Para von Stein existem duas formas de você superar um Estado que não é de direito, né? Um Estado que não é legítimo, né? Legítimo em que sentido? Um Estado que não atenda ao princípio, que não elabore leis, que não conduza uma administração orientadas pelo princípio da proteção da dignidade da pessoa, pelo princípio do direito ao desdobramento da própria personalidade. Como que a gente supera um Estado que não é de direito nesse sentido? Para von Stein existem duas saídas, a revolução e a reforma, né? Até hoje, e aí olhando muito para a Revolução Francesa, von Stein ensaia aquela divisão polêmica da Revolução Francesa em duas, né? Um momento, a primeira fase da Revolução Francesa como uma fase preocupada com o Estado de Direito, né? Preocupado com as leis, preocupado com a administração, preocupado com a forma de governo, e um segundo momento da Revolução Francesa que assumiria esse caráter mais revolucionário e, nesse sentido, mais hostil em relação à ideia de lei, de direito, de Estado, propriamente dito. Tá?
Então, a próxima slide, por favor, Fernanda. Vemos que o Lawrence von Stein ele pode ser chamado de um conservador, se a gente o coloca ao lado de Marx. Né? Mas não um conservador nesse sentido. É importante qualificar esse conceito conservador. Ele já apareceu aqui no nosso curso algumas vezes, vai aparecer outras vezes, com certeza. E aí seria importante, junto com autores como Odo Marquardt ou Robert Spearman, a gente diferenciar aí o que significa conservador, diferenciar conservador de reacionário, né? O reacionário é aquele que acredita que é possível voltar à roda da história. O conservador não, ele tem consciência da historicidade, né? E a consciência do conservador é tão radical em relação à historicidade que ele parte do princípio que nós não temos vida nem tempo para ficarmos reinventando a roda toda vez. Né? Que a comunidade humana, que a cultura humana, ela vive daquilo que ela preserva. Então, conservar coisas, conservar princípios, preservar a preservação, as continuidades, elas são tão importantes quanto as mudanças. Né? Então, é um processo de permanências e mudanças que caracterizaria melhor a realidade. E o conservador, por isso, ele está sempre interessado em reforma, mais do que em revolução, do que em rupturas absurdas, rupturas totais com o que aí está como o ideal revolucionário ou o ideal do reacionário, nesse ponto em que essa utopia projetada no futuro ou no passado dourado tem em comum. Tá? O próximo slide, Fernanda. Essa imagem eu acho que ilustra bem, então, o que seria o cerne do pensamento de Lawrence von Stein. Né? Ele produziu, ele pesquisou, ele trabalhou para desenhar teoricamente um conceito de Estado em função da paz social. Então, o grande problema para Lawrence von Stein era como garantir a paz social sob o Estado de Direito. Essa é a grande questão. Né? Considerando que nós não, enquanto humanos, nós não conseguimos desenvolver nenhum outro instrumento capaz de garantir o gerenciamento dos conflitos sociais, né? O gerenciamento dessa constância da injustiça nas relações sociais. O próximo, por favor. Então, Lawrence von Stein vai falar que essa constância da injustiça nas relações sociais ela pode ser desenhada teoricamente através da contraposição Estado-sociedade. Né? O teórico deve descrever essa contraposição de Estado-sociedade, e é nessa descrição que vai nascer para ele essa nova ciência social. Eu desenhei no próximo slide aí o que seria essa contraposição para Lawrence von Stein. Ele pensa, então, uma vida da comunidade, pensando que Lawrence von Stein, ali naquele universo de pensamento, o pensamento social alemão, ele demora muito tempo a habilitar o conceito de sociedade. É um pensamento social que muito aguerrido, né? Muito aguerrido não, muito agarrado, muito ciumento do conceito de comunidade. Então, o conceito de comunidade ele tem um período maior de vigência ali naquela tradição de pensamento do que o conceito de sociedade, diferentemente do que aconteceu na França, por exemplo. E isso se espelha na sociologia do Lawrence von Stein. Né? Ele fala de vida da comunidade. Então, para ele, a unidade maior é essa vida da comunidade. Nessa vida da comunidade, a gente tem essa tensão entre sociedade e Estado. O que ele está chamando de sociedade?
No próximo slide, por favor, Fernanda. Ele está dizendo que a sociedade, que ele está chamando de sociedade, é um sistema de dependências que dá ensejo à utilização e submissão dos outros. Então, o lugar da submissão, o lugar da dominação, né, no sentido weberiano, é a sociedade. É um sistema condicionado pela produção e distribuição de bens, daí a centralidade da economia, né? Quando você está falando de sociedade. Existe uma sobredeterminação da família, da instituição família, nisso que a gente chama de sociedade, e há, por detrás da ideia de sociedade, um ideal de uma normatividade independente do direito. A sociedade ela teria uma normatividade não jurídica, né? Ela se autonomiza em relação ao Estado e a sua normatividade jurídica. E aí é importante a gente entender como que ele caracteriza o Estado. No próximo slide, por favor, Fernanda. Para ele, o Estado cumpre a sua finalidade, elevando e liberando a personalidade, quer dizer, numa linguagem mais atual, seria o Estado cumpre a sua finalidade quando ele protege os indivíduos de arbitrariedades, quando ele garante a todo o humano, a toda a pessoa, a inviolabilidade de sua dignidade, né? Ele se constitui na participação. Então, uma das formas de nós desdobrarmos a nossa personalidade seria participando da constituição e administração do Estado, né? Isso que ele chama de política, né? Você participar da Constituição e da administração do Estado, seja fiscalizando, seja verificando as regras, normas, seja daí o valor que von Stein oferece à administração, que ele confere à administração, ele não reduz burocracia ao segundo nome do capeta, né? Para ele a burocracia tem uma importância, a administração pública tem uma importância muito grande, né? É um assunto sério e é um tema da sociologia. Júlio, você me ouve? Júlio, você me ouve? Parece que nós tivemos um problema com a transmissão. Sim, vamos verificar. Deve ter tido um problema com a queda. Estava chovendo em Mariana no momento em que a professora estava apresentando. Mas ela deve ter percebido, pessoal, e já deve estar tentando retornar. Bom, eu estou vendo aqui que existem várias questões, né, levantadas pelos colegas. Enquanto a professora Júlia tenta voltar, eu vou pontuar aqui algumas questões, tá? Principalmente a questão levantada no YouTube com relação à estrutura do curso. Acho que foi o Wallace quem perguntou. Wallace, é o seguinte, né? O curso está dividido em módulos para que a gente possa garantir que as pessoas tenham condição de receber o certificado, né? Mesmo não podendo participar do longo processo, né? Que vai ser o curso em 2021, 2022. Oi, Júlia, caiu. Tá. Não estamos te ouvindo agora. Teve algum problema com o áudio. Deixa eu só terminar de responder uma pergunta aqui, enquanto você se estrutura aí. Mas aí o Wallace tinha perguntado sobre a carga horária total. Então, o módulo 1 foi de 14 horas. O módulo 2, que nós estamos nele agora, são 20 horas.
e nós teremos também um debate que não consta na carga horária. Já o módulo 3, ele vai ficar muito grande, porque ele vai ser relativo a 1860 até 1890. Então, nós dividimos em duas partes. A primeira com 5 teóricos, que vai dar 10 horas, né, de encontro, podendo ser 12 horas, se a gente for incluir o debate, a avaliação, né, junto, e a parte 2, 12 horas, porque serão 6 teóricos até o momento. Então, ao todo, até o módulo 3, nós teremos 56 horas aula, do curso total, que foi a pergunta feita pelo Wallace. Já no módulo 4, nós ainda não temos uma definição com relação a isso, porque nós estamos avaliando quais teóricos e teóricas nós iremos incorporar na programação, tá? E depende disso. Então, de todas as reflexões que nós fizemos no módulo 1, 2 e no 3, para a gente fechar o módulo 4. Lembrando que é lá no módulo 4 que a gente vai ter Durkheim, Weber, né? Nós só vamos ter Simmel agora no módulo 3. E vamos ter Du Bois, vários outros teóricos, né? A partir de Spencer, até a década de 90, 1890. E o módulo 4 pega de 90 até a virada para o século XX. Julie, deu certo? Deu. Eu não sei o que aconteceu aqui, vocês me desculpem. Imagina, nós todos... Como diz o Klinger, né? Internet de amador dá nisso. Não, eu lembrei na hora do Klinger falando a cadeira de gamer, alguma coisa. Cadeira de gamer, internet amador. Amadora, gamer profissional. Bom, volta a palavra então, Júlio, obrigada. Parou onde? Onde que eu perdi a conexão? Você estava começando a falar sobre a administração pública e a importância da administração pública para ele. Aí deu uma congelada. Tá. Então, retomando, então, nessa definição de Estado de Lawrence von Stein, a importância da administração pública, né? A burocracia não é o segundo nome do demônio para ele, ela é um tema caro, deve ser um tema, bem como o direito, que deve ocupar a sociologia. Ele está preocupado com a esfera da liberdade, a esfera política da liberdade, como o Estado é essa esfera política da liberdade, é o lugar, a priori, do exercício da liberdade política. Nesse sentido, aponta muito para a tradição arendtiana no futuro, da sociologia, né, do pensamento da ciência política. O Estado é a esfera da igualdade, né? Se a sociedade é a esfera da diferença, da desigualdade, porque é a esfera da dependência, né? O Estado seria a esfera da igualdade, né? Da proteção contra arbitrariedades como um direito de todos e da garantia da coexistência das liberdades, né? Então, essa ideia é muito, vamos dizer assim, contratualista de fundo mesmo, né? Nós renunciamos ao nosso poder de fazer valer os nossos direitos para o Estado enquanto monopólio da força, e o Estado é que tem esse dever, né, de fazer uso dessa força para garantir, para nos proteger contra as arbitrariedades uns dos outros e dos grupos, né? E garantir a coexistência das nossas liberdades, que é uma liberdade possível, não é uma liberdade total, uma liberdade não impedida, mas a liberdade possível. Então, próximo slide, Fernanda, por favor. E aí eu encerro. Eu escolhi essa frase do Samuel Huntington, que eu acho que descreve bem o que é um liberal no sentido do Lawrence von Stein, que me parece ser o grande problema, né? Como nós lidamos na sociologia com o pensamento de um liberal. Não sei, me parece que na ciência política tem-se uma facilidade maior de se lidar com um tipo de pensamento liberal. E tem a ver com o nosso conceito, o nosso exercício de conceituação do liberalismo, né? Ou pelo menos a capacidade de identificar o quão plural é esse conceito,
né? Nossa colega Roberta Soromé sempre me ajuda nessa reflexão quanto à pluralidade, né? Quando a gente fala de liberalismo, tal como a gente, quando fala de feminismo, a gente deveria falar no plural, né? Liberalismos, feminismos, são tradições diferentes, quando você tem algo em comum entre elas, mas existem diferenças consideráveis de uma para outra. E no caso do liberalismo político, essa frase do Samuel Huntington, eu acho que expressa muito bem o que significa a obra do Lawrence von Stein e o próprio Lawrence von Stein enquanto personagem na sociologia, né? O Huntington diz que a verdade do centro conservador é que a cultura, não a política, é que determina o sucesso de uma sociedade. Para Lawrence von Stein, valeria a verdade liberal do centro. A política pode mudar uma cultura e salvá-la de si mesma. É isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para vocês conhecerem um pouco do Lawrence von Stein e a gente segue conversando. Obrigada pelo tempo de vocês e pela paciência. Obrigada, Julie, foi ótimo. Agradeço. Tem algumas questões aqui já, eu vou olhar as do YouTube daqui a pouco, mas eu vi que temos alguns comentários, inclusive Eliana Debia está aqui e comentou a respeito do livro que você citou sobre a mulher, não me lembro o título agora, acho que Eliana também não colocou, né? Que interessante saber sobre este livro, sobre as mulheres que escreveu o autor. Obrigada. Como é que é o nome do livro, Júlia? Die Frau auf dem sozialen Gebiet. É a mulher no ambiente, né? No ambiente social, na questão social. Tem tradução para o inglês, pelo menos? Não. Ficamos não reféns do alemão aí. Ficamos reféns do alemão. Quando eu perguntei e você me respondeu em alemão, eu tive que me conter aqui, porque eu ia falar com você, por favor, traduza. O alemão não resolve a minha vida. Eu não consegui verificar, pode ser que tenha alguma coisa em francês. Tem um pessoal na França que se interessa muito pelo estudo de Lawrence von Stein, então pode ser que tenha alguma coisa aí que a gente não tenha sido avisado, né? Agora, como os estudos sobre feminismo e tudo sobre gênero, sobre desigualdade de gênero, eles ainda têm uma entrada muito incipiente nos estudos sobre administração pública, né? Então, não sei até que ponto se teria tido interesse de traduzir um livro como esse ou de se considerar o argumento do Lawrence von Stein num livro como esse, né? É um livro que está no meu radar, já tem um tempo já. Para tradução? Para estudar, para ler, né? Eu não tive tempo assim de pegar e ler com o devido cuidado e tudo, mas é um desses livros que estão aí no radar. E, como sempre, localizados ali naquele momento de definição do que seria o conteúdo dessa nova ciência social, a mulher aparecendo como um objeto, como um conteúdo, né? Um objeto da sociologia. Né? E aí nós temos dois questionamentos que a gente sempre faz, né? A mulher aparece como objeto e como sujeito, né? Ela aparece como autora, ela é reconhecida, mas também ela aparece como reflexão sociológica, né? Para os clássicos. De um modo geral, a mulher não aparece, não é citada, né? Essa obra é de que data, você sabe? É 1800 e... Deixa eu ver. Só para a gente situar, né? Mas se não tiver lá fácil, aí não tem problema. Quer ver? Tem a discussão deles sobre quer ver? Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Tá. Já em letra. Tá, peraí.
É de 1875, Fernanda. Ok. 1875. Então, bem antes da discussão sobre a É. institucionalização como disciplina, Ele né? tem um que é de 1875, que é a mulher e a economia nacional, né? E o de 1880, que é esse a mulher e o ambiente social, né? Ou a questão social, digamos assim. Tá? E tem Ok. terceiro livro também, que se chama A Mulher, Sua Formação e Sua Tarefa de Vida, de 1890. Foi o ano da morte dele. Então, ele tem 3 livros sobre a mulher enquanto objeto. E é interessante como que a mulher aparece como objeto para a sociologia exatamente no momento em que a questão social se torna um objeto fundamental, né? Um objeto caro, precioso para a sociologia. Ao lado disso, que depois vem a ser chamado de sociedade. Né? Então, a questão social, o estado social, a mulher, enquanto um objeto para o qual a gente tem que direcionar o olhar. Né? Ok. Ele falava em ciência social ou em ciência da sociedade? Ciência Ou da você... sociedade. Ciência da sociedade. Nem ciência, né? Lehre. Então, é doutrina ou teoria da sociedade. Teoria da sociedade. É. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui do Klinger, que, pelo que eu mapeei, foi a primeira. A ideia de Estado de Direito, contemporaneamente, se associa ao Estado fundado e submetido à lei, e também como Estado que se legitima para e pela garantia de direitos aos indivíduos que o compõem. A qual concepção estaria mais próximo o autor? A segunda é o Estado que ele se legitima, mas a legalidade ela vem acompanhada, ela vai corresponder à legitimidade se o conjunto de leis defendido por esse Estado está orientado pelo princípio da dignidade humana, pelo direito ao desdobramento da personalidade humana, como a filosofia do direito de tradição alemã. Aí você está falando de Kant, você está falando de Hegel, você está falando de Fichte. Né? Então, é como se, eu gosto sempre de falar que é como se a gente estivesse analisando, como se Weber tivesse sido parcial quando ele diz que a dominação racional legal tem legalidade. A gente sempre vê que Weber para de falar a palavra legitimidade e começa a falar a palavra legalidade. E aí fica o problema. Como se distingue legalidade de legitimidade? Porque as coisas não coincidem. Uma lei, ela pode ser legal, né? Pode haver legalidade, mas não haver legitimidade. Como é que eu sei que há legitimidade? Daí a preocupação de von Stein, que é qual a capacidade constitucional de uma sociedade. Quer dizer, se você consegue, qual o diapasão que você usa para verificar a legitimidade do corpo de leis, a legitimidade da administração. Essa legitimidade das leis, a legitimidade da administração, ela se dá conforme esse valor superior, esse valor que está ali, que orquestra, ou que é a base da definição das cláusulas pétreas de uma Constituição, que a principal é a proteção da dignidade humana ou direitos humanos, como a gente gosta de falar hoje em dia. Então, seria isso, os direitos, a garantia dos direitos aos indivíduos que o compõem, mas não essa cartela de direitos, propriedade, vida, não. É o direito da dignidade humana, é a proteção da dignidade humana contra arbitrariedades como sendo o direito dos direitos, é o direito do qual se derivam todos os outros.
e a partir do qual todas as leis, todas as formas de administração são julgadas como legítimas. Bom, estou vendo aqui, tem também uma pergunta da Luciana. Se von Stein era considerado liberal, por que não está pareado a autores considerados conservadores na economia política, como Hayek, Mises? Ou Mises? Porque aí é que é uma hipótese minha, Luciana. Eu não sei. Tem aí como eu disse, o conceito de liberalismo, o que é liberal, me parece ser um conceito em disputa. Geralmente, quando a gente fala liberal, você pensa no neoliberalismo economicista. Você está pensando nesse liberalismo de tradição economicista. Né? A gente tem muita dificuldade de considerar o que seria o liberalismo político. E o von Stein ele estaria ordenado a essa tradição do liberalismo político mais do que essa tradição do neoliberalismo economicista com Hayek, por exemplo. Entende? E tem uma especificidade alemã nos contornos desse liberalismo político também, que faz com que autores como o Lawrence von Stein pareçam para a gente assim, muito dúbios, muito complicado. Né? Então, a gente acaba alijando da obra dele aquilo que a gente é capaz de compreender. Então, é a dimensão, a discussão dele sobre estado de bem-estar. É isso aqui. Então, isso aqui que eu vou pegar. Aquela dimensão que a gente não consegue compreender tão bem, ela nos escapa por causa dessa dubiedade que o Emerson coloca lá, que já está na própria filosofia do direito de um Fichte, de um Hegel, principalmente de Hegel, né? A filosofia do direito de Hegel ela é muito dúbia nesse sentido. Então fica difícil a gente figurar, né? Colocar, encaixar esses autores nessas caixinhas. Parece que para ele entrar numa caixa você tem que cortar uma parte, porque senão ele não entra. Não encaixa, né? Ele não entra. Bom, tem uma outra pergunta aqui, agora do Klinger, novamente. Essa ideia de o Estado servir para elevar e libertar a personalidade não está relacionada com desenvolvimento de potencialidades individuais, ou seja, a possibilidade de que cada indivíduo possa exercer plenamente suas particularidades. Será esta uma evolução de perspectiva hegeliana do indivíduo como conjunto de carências, necessidades e vontades arbitrárias? Clídia, a sua pergunta ela vai na direção do que o Norbert Elias sempre chama atenção, né? Quando a gente está discutindo sociologia e tentando caracterizar a filosofia de fundo do pensamento sociológico, principalmente desses autores nos inícios, nos primórdios da institucionalização do campo, a gente acaba sendo exigido da gente um conhecimento de filosofia que a gente não tem, né? Então, fica complicado verificar muito bem se a gente vai voltando nos autores, nas influências, você vai acabar caindo na filosofia. E aí, né, é o problema que a gente tem com Marx até hoje. Né? A gente pegou lá o filósofo e traz, da sociologia. Né? O que autoriza você fazer esse movimento? É o mesmo movimento que autoriza você tirar um autor daqui e julgar para outro campo. Né? Então, eu acho que tem esse problema com relação a esse conceito do que é o conceito filosófico de desenvolvimento das potencialidades em cada uma das filosofias. Eu sei que na tradição kantiana, na tradição do iluminismo alemão, ele tem uma pegada que é diferente daquela que fundamenta o iluminismo inglês, por exemplo. Né? Ou que está no fundo de um trabalho como um economista como Amartya Sen, que desenvolve esse trabalho, esses estudos de economia social, né?
e cujo fundamento é o desenvolvimento das capacidades. Então, liberdade como desenvolvimento, né? E quando você está falando de liberdade, você está falando de liberdade bem nesse sentido concreto mesmo, né? Desenvolvimento das suas melhores habilidades, as chances de vida, esse Liberdade tipo de coisa. substantiva, né? Como vai dizer o Isso, Amartya Sen, liberdade não liberdade substantiva. instrumental. Isso. E a perspectiva alemã, hegeliana, kantiana, ela é algo mais complexo, porque ela tem a ver com essa noção de autonomia, não como um produto a ser entregue ou um objetivo final, mas como um processo contínuo, né? Então, você ter direito a se desdobrar tem a ver com o direito que você tem à autonomia de decisão com relação ao que você vai fazer ou não. Por quê? Né? Então, o que significa proteger essa autonomia? Qual o papel do Estado na proteção dessa autonomia nesse sentido? Né? E, ao mesmo tempo, como que ele limita essa minha liberdade não impedida, essa minha liberdade natural, em nome do convívio, em nome dos limites da liberdade dos outros. É uma discussão filosófica que tem nuances muito filigranas que a gente não consegue alcançar sem um estudo de filosofia, assim, um conhecimento filosófico balizado, né? Eu acho. Eu estou vendo que no YouTube não tem questões, até fiz o comentário aqui para ver se tinha alguém que quisesse enviar as questões, nós ainda estamos recebendo. A Eliana comenta que novidade esses 3 livros, mais ainda tendo em conta, né, que por parte dos autores homens, a questão feminina não era problema de investigação social. E a gente precisa ver agora qual recorte que ele faz, né? Que método que ele está usando, se ele não está caindo num normativismo, né? Que tipo de postura ele tem com relação a isso. Se ele está, de fato, estudando a mulher na sociedade, né, Júlia? Ou se ele está reproduzindo uma visão já institucionalizada, né? Como é que você vê isso? Já tem como comentar? Essa foi uma curiosidade que ficou para mim, porque eu cheguei no Lawrence von Stein por causa do meu estudo da Marianne Weber. E aí acabei trombando com essa novidade, né? Mas aí, em nome também do foco, da atenção e tudo, você vai, não, deixa isso aqui, que isso aqui depois eu vou estudar, depois eu vou olhar, né? Mas eu não vi pesquisa sobre isso. Então, é um campo, é uma área aí bacana, né, para quem quiser explorar, fazer essa análise que eu acho que merece. Né? É uma novidade por si só, muito importante. Né? Aliás, é uma tradição de escritores, né, de autores que escreveram livros importantes ou produziram obras importantes sobre o caráter fundamental da mulher. Né? Alguns de linha assim, mais essencialista, outros com base na antropologia filosófica. Né? O próprio Helmut Schelsky também, que é um sociólogo importante para mim, também um sociólogo do direito também, ele tem um livro sobre sociologia da sexualidade. Ele colocou esse nome até porque na época, assim, era vender, né? Vende bem, né? Chamar um livro de sociologia da sexualidade. Mas ele se dedica muito tempo ali a falar da mulher, da importância da mulher, ou de como que ele vê a mulher, né, na sociedade. A maneira de Christoph Lasch também, que também tem essa tradição, né, essa preocupação. Então, seria legal cotejar essas visões, né? Homens falando de mulheres. Tem um livro recente, até eu não estou me lembrando aqui o nome. Comprei lá em Florianópolis durante a SBS e ainda não pude, está na lista, na pilha dos a ler, que é Gênero nas Ciências Sociais, falando sobre como os clássicos trataram gênero. É isso o nome do livro?
Se alguém souber aí, por favor. Que é uma coisa que a gente vive perguntando, né? Quem estava lendo, quem estava discutindo essa temática, será que isso aparece apenas nas obras das mulheres, né? Afinal de contas, com quem estavam conversando. Você citou que tem até alguns comentários aqui, depois eu vou fazer, mas você citou que o von Stein, ele se apropria das análises, né, sobre a política na França, a Revolução Francesa e tal, que ele não estava isolado, né? E com relação à Inglaterra, ele faz menção, teóricos ingleses, ele cita ou não? Com Porque relação nesse a... período, Desculpa. teóricas inglesas, porque nesse período da década de 70 e 80, a Martineau já tinha publicado muito sobre a condição das mulheres, inclusive em 51, ela faz uma análise sobre o censo na Grã-Bretanha, né? E qual era o papel das mulheres no trabalho já, e fala, bom, a gente está achando que isso vai acontecer, isso já está aqui, está dado a realidade, né? Então, 20 anos antes, será que ele se apropria dessas pesquisas também? Ele estava muito atento ao que estava sendo produzido na França na época. Ele era muito ligado a Saint-Simon, a Saint-Simonianos, né? E circulava muito bem ali, lia o que estava sendo produzido ali. Então, ele fazia essa ponte, né? Entre a Prússia e a França. É muito interessante o Lawrence von Stein como esse caráter ponte dele, né? De fazer a ponte entre os dois lados do Reno, digamos assim. Então, a mulher era um tema importante na França. Foi um tema importante na França por ocasião da Revolução Francesa. Né? Então, Olympe de Gouges, você tem a própria Martineau, você tem o Saint-Simon escreve sobre mulher, né? Sobre a importância da mulher. Tem toda uma reflexão sobre a importância da mulher na Revolução Francesa. Robert Owen, feminismo vai surgir. Você tem toda ali uma discussão. Socialistas utópicos, o nome, né? Então, assim, a Mary Wollstonecraft vai para a França para estudar, né, a Revolução Francesa e a participação das mulheres. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso tudo estava ali o von Stein estava consumindo isso, né? Estava lendo sobre isso, ele estava lendo essas pessoas, ele conhecia essas pessoas. Ele trabalhou com afinco, né? E ele era um intelectual muito engajado. Então, ele disputou as eleições do primeiro parlamento, as primeiras eleições livres do primeiro parlamento alemão, da Constituinte de Frankfurt. Ele participou, ele concorreu, né, que foi a primeira Constituição, a Constituição de Frankfurt, que vai servir de base para a Constituição do Império Alemão, a partir de 1871, que é considerado o período liberal alemão, né, o período da unificação do constitucionalismo alemão, sobre o governo sobre a autoridade de Bismarck, né? Bismarck, que é o autor daquela frase famosa, né, contra leis ruins e funcionários ruins, não há o que fazer. Ele coloca uma coisa assim, sabe? A qualidade das leis tem que ser importante, mais do que a qualidade dos funcionários, por exemplo. Então, tem ali, você vê nos dois lados do Reno, conforme a discussão na Prússia, que era a centralidade do Estado, a centralidade das leis, a centralidade da burocracia. E na França, o social, a mulher, a desigualdade, as classes, né? E tem também e ele transitou também muito pela Inglaterra. Então, ele foi impactado pelo iluminismo britânico, né? Também. Então, ele se torna essa figura muito... eu acho o von Stein muito poroso. Ele é tão difícil de capturar exatamente por causa disso. É difícil de colocar numa caixinha por causa disso. Ele teve a atuação direta
na orientação da Constituição, da confecção da Constituição japonesa. Né? Funcionou como uma espécie de diplomata na época. Né? Embora ele fosse contra a ideia de eleições, né, de sufrágio e de partidos. Tinha aquela coisa meio Leclerc, né, a coisa da monarquia constitucional, a monarquia democrática, essa visão muito platônica, né, mas muito bem informado sobre o que acontecia a nível de política nesses três polos, né, Inglaterra, França e Prússia, e também sobre o que estava sendo produzido, né, em termos de ciência social ali naquele momento. A Marianne Weber cita ele? Ela menciona ele numa carta em que ela fala desse livro, dessa preocupação com a figura da mulher e tal. A Marianne já era adulta, né, quando ele falece, já com 30 anos, né, por aí. Ele falece em 1890. Marianne é da década de 60. Uma outra questão é se ele cita os clássicos, assim, se ele está citando Comte, se ele está fazendo se ele faz alguma referência a algum teórico específico. Isso é uma coisa que eu gostaria de investigar. Eu sabia que essa pergunta ia aparecer, porque ela sempre tem aparecido aqui, né? Mas eu tenho considerado que essa é uma pergunta que a gente tem feito mais com aquela relação que a gente tem com os objetos de transição, né? Para você mergulhar nesse autor novo, a gente vai pelas beiradas. Você quer identificar ali alguma coisa que te seja conhecida, porque aquilo, sei lá, dá um certo conforto. Então, não fiz esse levantamento. Eu não fiz esse levantamento sobre quem ele leu, em quem ele se apoia. Fora Saint-Simon, eu não fiz o levantamento de ninguém, porque Saint-Simon e Hegel são os autores assim incontornáveis para você entender Lawrence Fonstein. Não só porque ele cita, mas também porque toda a construção dele, né, toda a maneira dele de pensar teoricamente está baseado nesses dois autores. Agora, eu não fiz esse levantamento de quem ele lê, quem ele não. A gente está induzindo todo mundo a fazer essa análise, né? Porque a pergunta sempre aparece, sempre está aí flutuando. Talvez por causa do trauma que eu senti quando eu fui escrever sobre a Marianne Weber, porque um dos grandes mistérios em relação a Marianne Weber é que como que Durkheim escreve uma resenha do livro dela, sendo que não se tem notícia de que Weber tenha citado Durkheim e Durkheim tenha citado Weber. Né? Não se tem notícia disso. Mas certamente um conhecia o outro, tanto que Durkheim fez uma resenha do livro da Marianne. Então eu fico meio assim. E foi estudar na Alemanha, né? Durkheim estava na Alemanha. Eu fico achando que a gente fica muito tentado a projetar o recurso que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje, de identificação e rastreamento de bibliografia, rastreamento de menções. Nossa capacidade, a tecnologia hoje nos ajuda a construir essas redes, né? A gente consegue facilmente desenhar essas redes de conexões. Para aquele tempo, era mais difícil, porque você não tinha, né? Você não tem os registros. Sabe um recurso que a Raquel Wes me falou e que eu achei muito interessante? Quando eu perguntei para ela, aí, o Durkheim leu Hersch Martineau, citou Hersch Martineau, né? Que é essa pergunta que a gente sempre faz e passa batido nas leituras. Aí ela falou assim, olha, eu não sei, eu nunca prestei atenção nisso, mas tem um colega na França que fez um estudo sobre os livros que o Durkheim pegava emprestado, porque existe um registro disso, então a gente precisa saber, né, o que ele pegava emprestado na biblioteca para ler. Então, vamos atrás disso para saber se ele lia ou se não, e se ele omitia, né?
porque a Isso é teoria uma dele pergunta, tem uma Fernanda. ligação direta com a da Herbert Martineau. Ele usa os mesmos termos, ele, enfim, começa pelo mesmo caminho. Isso é uma pergunta e uma investigação de caráter histórico. Então, os historiadores da disciplina, eles têm condições e ferramentas para fazer esse tipo de rastreamento e reconstrução, que é uma habilidade invejável, que a gente vê no trabalho da Raquel com o Rafael, no caso do Durkheim, por exemplo. Né? Você tem, além de uma reconsideração sociológica da própria produção do Durkheim, você tem uma investigação histórica pesada, muito profissional, né? Então, por isso que eu falei, e não falei da boca para fora. Por exemplo, é uma habilidade que eu sei que o Leopoldo Weisbord tem, o professor Leopoldo tem isso muito mais consolidado. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso, mas eu não me sinto capaz de fazer esse trabalho de conciliar, né, o estudo histórico, principalmente o estudo histórico da recepção também, e a análise sociológica, que eu acho que é assim, para mim, eu julgo perfeito. Eu acho, quando eu encontro um autor igual o Leopoldo Weisbord na apresentação sobre Le Pen, juntar essas coisas, eu acho isso muito legal. Mas fazer esse levantamento... Vai trazendo fragmentos, né? Cada apresentação está apresentando uma face, né? E na Europa, na Alemanha em especial, você tem exatamente por causa dessa consciência histórica, você tem a preservação dos legados. Então, você tem a biblioteca com o espólio, que eles chamam de espólio. Né? Então, se eu quero estudar Lawrence von Stein, aí eu vou fazer o levantamento, tem lá um arquivo com as cartas, com os livros, aí os livros que ele leu, as coisas que ele grifou, aí você vai comparando uma coisa com a outra. Né? Esse tipo de trabalho tem sido feito aqui no Brasil em relação à história da sociologia brasileira, com autores como Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. A hora que você vai comparar as edições, o que tira, o que sai, quem que cita, quem que deixa de citar. Né? É um trabalho de historiador muito minucioso, né? E que é importante para a gente conhecer um autor. E que contribui também para o entendimento dos conceitos da teoria construída. Né? Mas, de novo, quando o autor já é um clássico. Sim. Né? A gente não faz isso quando é um autor desconhecido, é quando o autor já é um clássico. Já então, estudos weberianos para o mito Max Weber, estudos durkheimianos para o mito. Então, a Martineau, quem que vai fazer? Você passa, quando você está lendo, quem é a pessoa? Ninguém fica lá procurando saber, não. Você está de olho, você está estudando o Durkheim pela teoria do Durkheim. Então, você não fica, se você não é um pesquisador que está interessado naquilo, passa batido, né? Lógico que, como você disse, hoje a gente tem instrumentos que são interessantes para fazer esse mapeamento, né? Instrumentos simples, inclusive. Você vai dar um Ctrl F num livro digital e vai identificar, né, quantas vezes ali aparece determinado nome, determinada referência e tal. No caso desses teóricos, nem todos citavam as referências também. Esse nome iria aparecer no meio do texto, né? Solto, sem uma sistematização que a gente tem hoje. Lógico que uns são mais sistemáticos, né? Na hora de trabalhar o seu texto do que os outros. Júlia, com relação aos comentários aqui, no YouTube não tem, tem só elogios, eu vou fazer o do Klinger aqui, ele fala o seguinte... Muito interessante. Não, de baixo, desculpa. O conceito de sociedade dele é muito próximo à determinação de sociedade civil de Hegel, né? Uhum. Depois a Eliana agradece, e o Klinger está falando aqui que o livro, não, o Klinger não é esse livro, é um livro que a capa é uma imagem de cerâmica grávida. Eu não me lembro mesmo, procurei inclusive aqui na biblioteca, mas não achei. Depois eu vou fazer uma postagem no blog a respeito, qual é o nome específico, mas são vários autores falando sobre a mulher, o estudo sociológico sobre a mulher nos clássicos, né? Mas você cita aqui o livro da professora Verônica Daflon e da Bila Sorge, né?
que é o Clássicas do Pensamento Social. Esse livro, ele traz comentários e traz também a tradução de trechos de teóricas do pensamento social, né, que não tem traduções disponíveis, assim, exceto a Martineau, né, que já tem tradução disponível, os demais trazem recortes, que é um livro muito interessante. Nós vamos fazer, inclusive, um sorteio dele também no blog. A gente já combinou, né, eu e Julie, faremos depois. O próximo agora é do livro do professor Leopoldo Aisbor, que assim que ele fizer a aula dele na semana que vem, a gente vai fazer uma questão sobre os dois teóricos, Lepley e Lawrence von Stein, e vamos dar de brinde aí para quem nos convencer com a resposta, o livro sobre o Zimmel do professor Leopoldo Aisbor. É sempre um drama. Ah, você já achou, Júlia, é esse mesmo, O Gênero nas Ciências Sociais. Releituras de Max Weber a Bruno Latour. Exatamente. Esse livro está na minha lista, mas ainda não li. Bom, Júlia, eu queria te fazer uma pergunta que eu já te incomodei com ela algumas vezes, que é o seguinte: liberalismo. Você falou alguma coisa aí sobre o segundo nome do diabo. Às vezes eu acho que o liberalismo é tomado como o segundo nome do diabo mesmo. Quando vão falar de algumas teóricos, para deixá-los de lado, falar assim, esse é um liberal. No caso, nós estamos falando aqui agora da Herbert Martineau, por exemplo, né? Como se fosse, o seu microfone está fechado, como se fosse uma coisa pior, né? Enfim. E aí, quando se fala em liberalismos no plural, né? E eu sei que vocês têm aí em Ouro Preto não, na UFOP, antes que você brigue comigo, em Mariana, mas na UFOP, na Federal de Ouro Preto, um grupo de estudos sobre liberalismo, né? E como é que é isso? Como é que a gente faz essa distinção e como é que a gente caracteriza? Porque isso provavelmente não está claro para muita gente que está assistindo a gente, mas como estudiosa do liberalismo, como é que a gente... Vocês tiveram até uma publicação desse grupo no Estadão, né? E eu achei bem interessante, usei inclusive com os meus alunos, né? Porque isso fica sempre como se fosse um xingamento quase, né? Quando a gente classifica os teóricos como liberais. Olha, esse aqui não, o cara é muito bom, mas chegou num determinado momento aqui, ele é um liberal, ele é um sujeito pior. Como é que você vê isso? Bom, aqui eu cheguei ao Lawrence von Stein da mesma maneira como eu cheguei a outros autores que eu gosto de estudar, pelo mesmo motivo, por causa do interesse sobre a disputa em torno do conceito de liberalismo e, sobretudo, sobre a importância do iluminismo político na definição do que a gente chama de liberalismo político. Ali o Clint já está falando, né, que é difícil um teórico alemão do século XIX que não tenha sido influenciado por Hegel, é exatamente por isso. Né? É difícil mesmo você encontrar ali um autor que não tenha se colocado em relação aos princípios do iluminismo político alemão. E o iluminismo político alemão ele se define, sobretudo, por uma ideia de justiça orientada pela dignidade da pessoa e que só se realiza através de instituições jurídicas. Então, a importância das instituições jurídicas. Né? Você garante um outro olhar para o Estado, né? Ou uma outra consideração do Estado enquanto monopólio da força. O Estado em função de quê? Né? Essa qualificação desse Estado. Essa noção de liberalismo político ela rivaliza com aquela noção que logrou colonizar o nosso imaginário, que é a dimensão do liberalismo economicista, que é a ideia neoliberal. Né? Como você mesmo falou, aqui no grupo a gente sentou, a gente fez o grupo para estudar sobre isso. Exatamente porque nós também fazemos parte dessa comunidade que não tem essa coisa muito bem assentada na cabeça. A gente não conseguiu, a gente não tirou tempo para pesar uma coisa tão bem contra a outra.
considerar também uma coisa quanto a outra. E fazemos todos parte de uma disciplina que ora está muito segura do que ela acha que é o liberalismo, ora ignora simplesmente a importância de se definir o que é liberalismo. Tá? Como a gente está estudando aí, eu deixo para vocês o contato de quem sabe. Eu acho que, como dizia meu avô, inteligência não é saber a resposta, é saber onde procurar a informação, né? Eu acho isso tão assim atual. Aí eu vou deixar aí no chat para vocês, que é o texto do, na minha opinião, ao lado da Helena Rosenblatt, o maior especialista em estudos de liberalismo hoje é o Jens Hacker, da Alemanha. Ele esteve aqui no nosso primeiro encontro e foi publicado o texto dele sobre uma breve história do liberalismo, em que ele está explicando essa diferença desse conceito de uma maneira muito didática, muito bacana, no Estado da Arte. Saiu pelo Estado da Arte. E através desse link vocês têm condição lá também de ter acesso a outros textos sobre a localização de outros autores enquanto liberais ou de outras tradições do liberalismo, como a definição rawlsiana, né, de liberalismo. Nós que trabalhamos no direito estamos mais familiarizados com isso, né, porque é uma discussão muito cara ao pessoal do direito. Muito cara, porque é o lugar do direito, é o lugar do Estado de direito na teoria social. Né? Por isso que eu falei com vocês que a minha preocupação é como que os sociólogos veem o direito. Como que o direito é tratado pelos sociólogos. Ou que tipo de autor nós lemos quando estamos trabalhando com sociologia do direito. Por que essa insistência numa determinada linha de autores? Né? Porque quando a gente está falando de direito, a gente continua insistindo em Durkheim, Foucault, Bourdieu, Habermas, de vez em quando Luhmann, né? Weber, mas que tradição que é essa? O que é essa seletividade por esses tipos de autores em detrimento de outras possibilidades diz sobre a sociologia que nós queremos fazer, ou que nós fazemos, ou que nós acreditamos? Né? Para mim, tem tudo a ver com a nossa necessidade de definirmos para nós mesmos o que é liberalismo. Ou, quando você diz liberalismo, você está dizendo o quê? E quando um autor é nomeado como liberal, o que quem nomeia como liberal entende por liberalismo? E que tipo de liberalismo aquele profissional, aquela sociologia, aquela teoria, a qual tipo de liberalismo aquela teoria se ordena? Mas é um problema em aberto. Inclusive, a gente vai colocar depois esse link lá no YouTube e vamos fazer também uma postagem sobre ele, sobre essa publicação no Estado da Arte. Eu estou vendo aqui que no YouTube o Wallace colocou algumas referências que ele até comenta, né? Referências que, por exemplo, a Wikipédia fornece. Ele fala, não tem lastro, mas só para chamar a atenção. E aí chamando a atenção também para o fato de que foi o Fourier que inventou lá no final da década de 30, né, o termo feminismo, né? Mas parece que as leituras eram boas, viu, Wallace? Porque Condorcet, Charles Fourier, então tem mesmo que falar de mulher, né? Porque sim, o Condorcet vai ser inclusive preso após essa discussão, né? Não sou um estudioso sobre Condorcet, mas me lembro das referências. O Fourier vai defender, né, a participação das mulheres de forma igualitária, então esse livro aí pode ter sido uma influência clara. Bom, vamos pensar aqui no que o Klinger está colocando. Este é um problema que precisamos superar na academia, o preconceito quanto aos rótulos. Muitos colegas acadêmicos têm ojeriza a rótulos. Eu tenho vontade contra o preconceito aos rótulos,
Eu acho que faltou alguma coisa aí. Dizer liberal, conservador, democrático, socialista ou o que for, não pode ser objeto de crítica valorativa, mas sim uma ferramenta para ajudar a compreender o autor, relacionando com pares ou com teorias afins. Eu acho, inclusive, Klinger, que é necessário caracterizar. Eu acho que Leopoldo falou isso no último encontro, né? O que você chama de conservador? Tarcísio também. Você tem que caracterizar, porque senão o que acontece claramente é uma visão que hoje pode ser chamada de conservadora, outro momento pode ser chamada de progressista. Afinal de contas, o que caracteriza? É um tema, é uma postura, né? O que define? Né? O conceito de Estado é o conceito de liberdade, e quando a gente está atrás desse tipo de conceitualização, a gente abre os olhos para o esforço de esmero dos conceitos, né? Conceitos que às vezes a gente impunha de uma maneira inocente, né? Inconsequente, né? Mas você tem aí todo um esforço de esmero em outras áreas que não a sociologia. Né? Por isso que eu acho importante também, no caso de Lawrence von Stein, essa importância que é dada a uma certa porosidade entre as áreas de conhecimento. Porque se você vai para a área do direito, por exemplo, é uma discussão muito avançada sobre a pluralidade do conceito de liberdade, né? Ou a filosofia. Se você vai para a área de economia ou de ciências políticas, você vai ver um esforço muito grande de complexificação do conceito de Estado. Né? Então, a tentativa a iniciativa de se diferenciar hoje rule of law, de resto do Estado, que é Estado de direito, de Estado legal, né? Como é que de Estado social. Então, como que você conceitua? Quando você fala Estado, você está falando de quê? A gente mal consegue diferenciar a noção de Estado-nação da ideia de Estado democrático, constitucional, né? Porque tem que se dedicar um tempo ao esmero dos conceitos. Isso é uma tarefa sociológica cara, no sentido weberiano, né? Comecemos pelos conceitos. E determinando também, né? Conhecido por ser um conceitualista ali. Existem várias formas de fazer isso e a teoria não se reduz a conceitos, né? Mas elas são necessárias para a gente ter esse parâmetro. E não cair nos rótulos, né? Aí a gente deixa de fazer um trabalho sociológico e começa a incentivar dogmas também. Porque como a gente tem tentado demonstrar aqui, a sociologia acaba se estruturando ou se cercando de poucos teóricos e tudo que cai do lado oposto é nada, né? É desqualificado. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, que medida, quando a gente pode descartar, a gente pode selecionar, é óbvio, mas qual o critério sociológico por trás disso? Ou será que é um critério simplesmente dogmático, né? Se não é do meu clube, não presta, não faz um trabalho devido. Tem uma pergunta aqui no YouTube agora, que é do Vitor Fernandes. Sendo assim, posso indagar o que de fato são políticas liberais? E aí a Tânia Miranda está agradecendo, falando parabéns, excelente contribuição. E o Vitor completa, de acordo com a última fala da professora Júlia. O que seriam políticas liberais? Talvez, quando a gente fala em liberalismo, as pessoas pensam, como você falou, políticas neoliberais, políticas liberais, né? Então, essa associação, tá vendo? Já vem até na pergunta, ela é imediata. Eu diria, Vitor, a partir desse conceito de liberalismo, segundo o iluminismo político alemão, então, segundo a ideia de que se faz necessário um conjunto de regras e normas orientados para a proteção do indivíduo contra arbitrariedades, isso seria um conceito, vamos dizer assim, bem geral de liberalismo nesse sentido político, né? Quais as ferramentas
nós podemos desenvolver para proteger os indivíduos contra arbitrariedades. Arbitrariedades dos outros, daqueles com os quais nos relacionamos, e de grupos em relação a nós. Porque é essa liberdade que nos interessa. Ser submetidos ao arbítrio de alguém ou de um grupo é o contrário de liberdade, no sentido de liberalismo político. Tá? Então, o que seria uma política liberal nesse sentido? Qualquer iniciativa que garantisse a proteção de um indivíduo contra a arbitrariedade qualquer. A arbitrariedade de um outro ou a arbitrariedade de grupos. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, no caso da vacina. Exige-se ou não exige-se passaporte de vacina para poder retornar ao ensino presencial na universidade? Né? Numa discussão liberal, você, enquanto numa defesa mais alargada do conceito de liberdade, você tem liberdade de não tomar a vacina. Você não precisa tomar a vacina se você não quiser. Agora, voltar ao regime presencial envolve uma outra liberdade. Você quer participar de uma reunião junto com outras pessoas. Para ter essa liberdade, você tem que adequar a sua conduta, você tem que colocar limites ao seu. Você tem que colocar limites a essa liberdade natural para conviver, para participar. Até porque a responsabilidade, quem responde pelo fato de você adoecer dentro da universidade é a universidade, é a instituição. Entende? Então, você definir o que é política liberal nesse sentido, qual seria a política qual seria a política que protege, que nos ajuda a proteger, ou ajuda nesse difícil problema que é a falta de respeito aos limites das liberdades uns dos outros, que é a coexistência das liberdades, né? A liberdade possível. Que é a liberdade política, a liberdade possível. Ela não é a liberdade desimpedida, é a liberdade possível. Né? Diferentemente do historiador que está sempre envolvido com singularidades, nós, sociólogos, estamos sempre atrás de generalizações. Né? Então, a gente precisaria recolher uma série, um corpo de políticas e analisar em que medida elas são liberais nesse sentido ou não. Do mesmo jeito que eu posso analisar se elas são liberais no sentido economicista ou não. Na verdade, o termo por si só não indicaria, né? Não. Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Como a gente não tem mais perguntas, estou vendo aqui no YouTube também não temos. Fica aí o pedido para que vocês assinem a lista de presença. Aqui no chat da webconferência foi disponibilizada logo no início. No YouTube se encontra exatamente na descrição, né, do vídeo. E assim que a gente encerrar, já não vale mais a assinatura. Então, vocês têm aí alguns minutinhos nesse momento final, para poder fazer o preenchimento, né, do formulário online. Pedimos a vocês também que continuem participando, porque a gente agora acabou de encerrar, não, está caminhando para o encerramento do nosso terceiro autor do módulo 2. Então, na próxima semana, o professor Leopoldo Aisbó vai fazer uma nova apresentação, né, complementarmente ao que já foi passado até agora, e nós teremos ainda aí para talvez chamar a atenção mesmo do público que gosta, né, da tradição sociológica, um clássico mais reconhecido como clássico, né? Que é a nossa, quando a gente fala os novos velhos, os velhos novos, né? Karl Marx, depois Herbert Spencer. Espero que e para quem se interessar também tem toda essa discussão sobre a influência mútua de Lawrence von Stein e Karl Marx, que aí é a hora da gente perguntar quem Karl Marx leu. Karl Marx leu Lawrence von Stein. Pois é, e que essas coisas apareçam aí de forma mais clara para a gente identificar as tradições, né?
quem leu, quem citou, né? Porque são coisas diferentes. Então, a gente vai caminhar aí para o finalzinho do módulo 2, já passamos da metade agora, né? Porque o Herbert Spencer a gente só vai ter um encontro, já que, infelizmente, nós não encontramos professores interessados, né, que estudassem Herbert Spencer para poder falar para a gente a respeito. É isso. Julie, mais alguma questão, alguma consideração? Obrigada pela oportunidade, de novo. Obrigada por dar essa aula para a gente. E a gente continua essa conversa, né? Vai chamar outras questões aí também, para tentar entender esse papel do Lawrence von Stein na sociologia, de modo geral, teoria sociológica. Aí eu acho que começou até a esboçar uma sociologia de gênero aí, quem sabe, temos que ler essas obras para poder discutir isso, e o papel dele na sociologia do direito, né? Como você falou, a gente tem uma tradição de dar sociologia do direito a partir de teóricos que estão mais na sociologia contemporânea. Eu mesma dou sociologia do direito assim, trabalhando Boaventura de Sousa Santos, Foucault, separo os clássicos, né? Pego o Weber, o Durkheim para discutir a sociologia do direito antes, depois pego os contemporâneos. Então, dessa forma como é esboçado, Bourdieu também, né? Ela está muito mais ligada a uma sociologia contemporânea do que a uma perspectiva, um recorte mesmo de sociologia do direito, né? Luhmann nunca dei, não faz parte, inclusive, da minha formação, está aí uma discussão possível, né? Só o direito lê Luhmann, os sociólogos não leem Luhmann, né? Essa visão que os sociólogos leem e o que os sociólogos específica, igual a sociologia da educação, né? A sociologia cuida muito pouco da educação. A sociologia da educação ela é típica, ela é dada, ela é ensinada, ela é discutida dentro dos departamentos de educação, mas não como uma sociologia, né? Às vezes você tem um autor ali que aborda o tema, como o Bourdieu, ele coloca aquilo ali como uma questão principal, mas logo aquele tema ele parece ser sequestrado, ou ele é reservado, né? E ele vai para um outro lugar, que é esse lugar que a gente não está acostumado a ver como clássico da sociologia, no sentido, né? Talvez tenha sido isso que aconteceu com Lawrence von Stein, e é isso que acontece com vários outros autores. Eles ficam num outro momento, some do radar da gente. Isso. Bom, é isso então. Breila, muito obrigada de novo por nos auxiliar aí na transmissão. E nós vamos encerrar agora, né, essa transmissão, deixando o convite para vocês para, após o feriado, né, depois da próxima aula também, no dia 22, acompanhar a gente lá no